Olá! Entre os projetos aprovados essa semana estão o que vai permitir a desestatização dos Correios. Na prática, a proposta permite que o governo federal passe toda a operação dos Correios à iniciativa privada por meio da concessão da empresa. Essa nova empresa vai se chamar Correios do Brasil. Por até 5 anos ainda vai ter um monopólio sobre alguns serviços, como a entrega de correspondências. Hoje, a entrega de encomendas já pode ser feita por empresas privadas. O modelo de concessão proposto pelo relator do projeto, o deputado Gil Cutrim, não estava previsto na proposta original do governo. Ela tira do governo a responsabilidade de conceder qualquer subsídio ou participação, por exemplo, para reduzir as tarifas. Mas o projeto tem diretrizes para a definição dos preços dos serviços. Tudo isso será fiscalizado por uma agência, a Anatel. O projeto foi aprovado por 286 votos a 173, em meio a muitas críticas da oposição. Para diminuir as resistências, o relator alterou outros pontos da proposta original. Acrescentou, por exemplo, garantias aos atuais funcionários da empresa. Gil Cutrim acrescentou também a proibição de fechamento de agências que prestam serviço em áreas remotas. Previu uma tarifa social para atendimento dos usuários que não tiverem condições econômicas de pagar pelo serviço. Mas as alterações não diminuíram as críticas à proposta. O Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa avançar, nós precisamos valorizar o empreendedorismo, nós precisamos diminuir o corporativismo, e esse é um projeto de muita importância para o país. E o projeto também considera a importância dos funcionários do Correio, dando uma estabilidade importante para eles poderem continuar suas vidas. A Câmara dos Deputados, ela compromete a sua história fazendo a entrega de uma instituição que tem 358 anos de existência, que está presente em todos os municípios brasileiros, que emprega mais de 90 mil trabalhadores e trabalhadoras, uma instituição lucrativa, e a gente vai, através de um projeto de lei, desrespeitar a nossa Constituição e fazer a venda dos Correios, autorizar a venda dos Correios. Outro projeto que provocou muito embate entre governo e oposição é o que facilita a regularização de áreas ocupadas da União. A proposta permite a regularização fundiária de ocupações de até 6 módulos fiscais, sem vistoria prévia. Permite também a titulação de áreas maiores, mas essas com vistoria, o que deve beneficiar cerca de 500 mil poceiros apenas na Amazônia Legal. 6 módulos fiscais equivalem a uma área de 5 a 110 hectares, dependendo da região. Hoje, a lei prevê a regularização de ocupações de até 4 módulos. Esse projeto tem origem em uma medida provisória que não chegou a ser votada pelo Congresso 2 anos atrás, por falta de acordo. Essa MP permitia a regularização de propriedades de até 15 módulos fiscais. O projeto aprovado pelo plenário foi apresentado pelo ex-relator dessa MP, deputado Zé Silva. Ele limitou o tamanho das propriedades a serem regularizadas sem a necessidade de vistoria e estabeleceu que só as áreas ocupadas antes de 2008 podem ser regularizadas. As áreas com mais de 6 módulos terão que ser vistoriadas, assim como as que tenham sido embargadas por infração ambiental, as que tiverem sido fracionadas e as que não tiverem indícios de ocupação anterior a julho de 2008. Os poceiros multados por infração ao meio ambiente poderão requerer a regularização com algumas condições, entre elas a assinatura de um termo de compromisso ou de ajustamento de conduta para recuperar a vegetação extraída de reserva legal ou de área de preservação permanente. Mas o projeto proíbe a regularização de áreas em que os ocupantes estejam inscritos no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. Apesar das mudanças, deputados ambientalistas consideram que a proposta beneficia grileiros, mas os defensores da proposta dizem exatamente o contrário. Para aqueles que falam que essa lei vai incentivar a grilagem é porque não estudou o assunto. O primeiro ponto, para mandar uma mensagem diferente para todos, que não compensa mais grilar terra no Brasil, terra pública, foi quando eu coloquei o marco temporal de ocupação em 2008, que é o mesmo do Código Florestal, que é uma lei respeitada e que coloca o Brasil no patamar dos países que têm uma legislação séria em relação à questão ambiental. Esse é um tema extremamente polêmico, é um tema que favorece o desmatamento do Brasil. Nós estamos com mais da metade do desmatamento da Amazônia provocado pela grilagem de terras. Grandes empresas estão ocupando terras na Amazônia, terras públicas que pertencem a nós brasileiros. Essas terras estão sendo comercializadas abaixo do preço de mercado.
A Amazônia está sendo invadida e desmatada, isso cria um problema seríssimo para a imagem do país. Tanto o projeto que facilita a regularização fundiária como o que prevê a desestatização dos Correios vão agora para análise do Senado. O mesmo em relação a outro projeto também aprovado essa semana. Esse projeto cria diretrizes para os gestores da educação em todo o país implantar estratégias para melhorar o ambiente de trabalho, a produtividade e até a saúde dos trabalhadores das escolas públicas. O plenário também concluiu a votação de uma medida provisória que elimina exigências e simplifica a abertura e o funcionamento de empresas. Uma das inovações é a emissão automática de alvarás e licenças para o funcionamento de empresas consideradas de risco médio. Essa MP já tinha sido aprovada antes do recesso de julho pelos deputados, mas foi alterada pelos senadores. Agora o plenário rejeitou as mudanças feitas no Senado e aprovou o texto original que saiu da Câmara. Mas ao longo de toda a semana, as sessões do plenário foram marcadas por trocas de farpas entre deputados aliados do governo e os de oposição. O motivo foi uma proposta de emenda à Constituição que prevê o voto impresso nas urnas nas eleições do ano que vem. O voto impresso nada mais é do que o voto real, aquele que você pode contar fisicamente. E eu vou mais além, nós não podemos ter duas contagens, eletrônica e do voto impresso. Só tem que haver a contagem do voto impresso. E essa narrativa da esquerda de que o voto impresso é uma volta ao passado, não. Nem o Japão, nem a Coreia, nem a Alemanha, nem a Suécia, nem os Estados Unidos, nem o Canadá aceitaram a urna eletrônica. O voto impresso simplesmente dá à milícia, dá ao crime do Rio de Janeiro a certeza de que vão eleger mais gente. Sai um comprovante de seu voto na urna e o voto é contado no lugar da urna. Você imagina uma urna dentro de uma área de tráfico, dentro de uma área de milícia, você abrindo os votos e contando. O que vai acontecer? Este projeto é um projeto que beneficia o crime, que vai eleger criminoso. Não é para aumentar a transparência. Na semana que vem, eu conto como ficou essa história. Até lá.